Graça e paz, amados seminaristas, estamos aí para mais uma disciplina, né? Para mais uma lição. E o nosso livro deste mês é Educação Cristã, nosso tema, né? Você já deve estar com o seu livro na sua mão. O desafio de ensinar os valores cristãos na pós-modernidade, né? Então, hoje, dia 1º de junho, já estou enviando já o primeiro vídeo. Nós não sabemos quando poderemos voltar com as aulas, então, enquanto isso, vamos normalmente enviando os vídeos. Lembrando que esse mês de junho temos 4 sábados, né? Se tivéssemos aulas presenciais, teríamos ali 4 encontros com 5 lições, teríamos um sábado com mais tempo para a gente ministrar as 2 lições. Enquanto isso, a gente já vai adiantando em nome de Jesus, ok? Então, você que é inscrito no nosso canal e tem sido abençoado aí com essas lições, com estas aulas, fiquem à vontade para assistir, ok? Vamos lá, página 14, lição 1, Educação Cristã, o que é? Estudar sobre educação cristã é muito mais do que estudar sobre escola bíblica dominical. Conquanto a escola dominical seja uma importante, fundamental escola de ensino bíblico da igreja, ela é uma parte deste esforço educativo por parte dos cristãos, a que denominamos de educação cristã. A educação cristã é um esforço mais abrangente e que envolve outros aspectos da igreja, como a administração eclesiástica. Os recursos técnicos e didáticos que serão utilizados, bem como o espaço físico, a didática empregada no processo de ensino-aprendizagem, os estilos de aprendizagem, dentre outros fatores. E claro, não poderia faltar no estudo sobre educação cristã uma abordagem sobre uma teologia de educação cristã que orienta e está na base desse fazer educativo. Nós entendemos, né, que seja muito importante, toda igreja, né, deveria ter, todo pastor deveria valorizar isso, né, o chamado departamento de ensino. Eu já ouvi falar de igrejas com quase 100 membros, em que naquela igreja não havia nenhum curso bíblico, uma escola dominical, o pastor somente pregava de púlpito. E é óbvio que temos que ter a chamada classe, né, na qual o irmão, a irmã pode estar tirando dúvidas, né, fazendo perguntas. Uma sala de aula é diferente de uma pregação de púlpito. O pastor ensina de púlpito, ensina, mas se a pessoa durante aquela mensagem de 50 minutos, 1 hora, tiver algum questionamento, ela não pode levantar a mão no meio da pregação para interromper a mensagem, na verdade. Mas na sala de aula, ela tem aquele feedback, ela pode tirar suas dúvidas, fazer perguntas, é para isso. Então, por exemplo, a Nova Vida não tem essas classes, digamos, escola dominical aos domingos de manhã, como na Assembleia de Deus e Batista, né? Que divide a igreja por faixa etária, dá uma revistinha para estudarem. Não temos isso, mas nós temos os nossos cursos que ministramos aos sábados, aos domingos também, que nós chamamos de discipulado ou módulos 1, né? Cursos de 3, 4 meses, que nós falamos sobre as doutrinas básicas, falamos sobre crescimento espiritual. O módulo 3, por exemplo, fala sobre o Novo Testamento. Então, cada igreja tem ali suas variantes do que seria o departamento de ensino. Então, o que não pode o pastor o que não pode é o pastor ignorar isso, né? Desprezar o ensino para a sua igreja. É importante isso. Então, a educação cristã, esse tema é de grande importância nessa área. Página 15. Educação cristã, o que é? Seria educação cristã a mesma coisa que ensino religioso? O mais adequado é encarar a educação cristã como uma forma, sim, de ensino religioso, mas tendo em mira que este último pode estar presente em todas as demais religiões, que, diga-se de passagem, não são cristãs. Assim, podemos falar de ensino religioso no âmbito do islamismo, judaísmo e outras. Nosso enfoque no presente trabalho, evidentemente, é a educação ministrada no ambiente cristão e de matriz essencialmente cristã. É uma forma de ensino religioso, mas cristão. E conquanto a educação cristã busque aportes em outras ciências, como a própria pedagogia e também a didática, psicologia da educação, entre outras, ela tem características próprias que delinearam e orientam o seu trabalho, como se segue. Não sei se vocês sabem, alguns anos atrás, eu ainda não conferi ano passado ou esse ano para saber se ainda existe, mas até pouco tempo atrás havia curso de bacharel em teologia na religião afro.
Olha só. Pessoas espíritas frequentam terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, lá na Bahia. Um curso de bacharel em teologia. Mas em teologia, o estudo religioso dos deuses que eles servem. Né? Olha só que interessante. Então, não deixa de ser ensino religioso, mas focado para a religião espírita. Só que a educação cristã é diferente, né? Vamos focar essencialmente no cristianismo. A educação cristã deve ser bibliocêntrica, segundo parágrafo aí na página 15. A Bíblia ocupa o lugar central na educação cristã. Não se pode pensar uma educação que seja cristã de fato, mas que prescinda da Bíblia. O protestantismo é bibliocêntrico, seu ensino é bibliocêntrico também. A ênfase nas escrituras sempre foi uma marca registrada das igrejas que estão ligadas à reforma. O sola scriptura. Você sabe os 3 pilares da reforma protestante, né? Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Sua graça, sua fé e somente as escrituras, né? O sola scriptura foi uma das verdades mais fortemente destacadas pelos reformadores, ao lado de outras importantes. E a ela ligadas. Um pequeno acidente. Só Jesus na casa. Vamos lá. De fato, doutrinas tão importantes como a da justificação pela fé encontraram apoio no conceito de que somente as escrituras são o guia infalível do cristão em questões de doutrina e de vida. A educação cristã está basicamente empenhada em ensinar para a vida a partir das escrituras. Tem como esforço conduzir o aprendente às escrituras, a interpretá-las e aplicá-las à sua própria realidade, buscando assim imitar o comportamento de Jesus pelo discipulado cristão. Então vemos aqui que a educação cristã ela tem a Bíblia como centro, ok? Livro-texto é o centro para nós educarmos as pessoas no contexto cristão, ok? E vamos lá. Cristocêntrica. Não se trata de mera nomenclatura. Não pode ser questão de mera nomenclatura. Se a educação cristã não tiver Cristo como ponto de partida, rota e ponto de chegada, ela será qualquer coisa menos cristã. Aqui vemos a necessidade de um cuidado premente. A educação cristã não deve cair no mero compartilhamento de conteúdos. Antes, ela precisa conduzir o aprendiz à pessoa de Jesus. Ela precisa contribuir para que seja formado no sujeito um caráter que o torne semelhante a Cristo. É inegável que o cristianismo, ao longo de 2 milênios, gerou muito conteúdo e vem sistematizando exaustivamente sua teologia, e para isso dialogando com outros saberes como a filosofia, a antropologia, a sociologia e etc. Tomás de Aquino vai dizer, né, que a filosofia era serva da teologia. Então nisso a gente percebe que outras ciências servem ou têm servido para auxiliar, né, no dizer, no fazer teológico, né? E você percebe, ele fala aqui, ao longo de 2 milênios, né? Imagina, irmãos, em 2000 anos, quanta produção literária, quantos livros já foram escritos para se falar da fé cristã. Algo absurdo, né? Incontável, né? A gente não conseguiria imaginar isso. Mas em 2000 anos de história, muita coisa foi produzida, né? Na Idade Média, com os escolásticos eram os teólogos, filósofos ali do século X, XI, XII, e a sua figura central aí dos escolásticos seria Tomás de Aquino, tá? Grande teólogo aí. Na Idade Média, com os escolásticos, houve um intenso esforço no sentido de validar a fé cristã pelas vias da lógica e da racionalização, o que foi visto de forma bem significativa em Tomás de Aquino. Certamente, o principal pensador cristão deste período e que influenciou a igreja com sua obra durante vários séculos que se seguiram. Na verdade, até a presente data, Aquino ainda é considerado o teólogo da Igreja Católica Romana. Eles deram um título para ele, né? Chamam ele de Doutor Angélico. Olha só. Ainda que a teologia cristã disponha, assim, de volumoso material, isso de nada valerá se não puder ser refletido na concretude da vida das pessoas. A grande vantagem de pensar a educação cristã centrada na pessoa de Jesus é justamente porque isso permite que ela seja prática. O entendimento do autor do presente trabalho é que, neste aspecto, a educação cristã se apresenta como sui generis,
ou seja, única no gênero, né? Ela tem um paradigma maior centrado em alguém cuja vida, ensino e orientações são apropriados pelas pessoas de hoje. Sim, a educação cristã tem uma única pessoa. Quem é essa pessoa? Martinho Lutero? Agostinho? Tomás de Aquino? Não. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo, ok? É a partir dele, a partir dos seus ensinamentos, que a educação cristã vai criar suas bases, né? Vai se fundamentar. Muito bem. Uma teologia da educação cristã, lá embaixo, página 17, segundo parágrafo. Mas afinal, o que é uma teologia da educação cristã? Esta é, sem dúvida, uma importante pergunta problematizadora para o nosso estudo. O uso que se faz do termo teologia aqui é semelhante ao uso que se faz em referência a outros ramos de conhecimento no âmbito da teologia, como uma ciência sistematizada. Fala-se de teologia da oração, teologia ortodoxa, teologia liberal, etc. Teologia tem, assim, uma finalidade dupla, situar e definir. No caso da teologia da educação cristã, indica que ela está situada no contexto da teologia e da praxis, ou seja, da prática cristã, e sinaliza na direção de que ela se ocupa do estudo da educação cristã. A partir daí, encontra-se definições, delimitações, desafios, resultados concretos e desejados. Enfim, tudo aquilo que pode ser pesquisado sobre o assunto em pauta, no caso, a educação vista na perspectiva cristã. De modo mais compacto, define-se aqui a teologia da educação cristã como estudo crítico e responsivo que é feito da educação na perspectiva cristã, considerando-se as suas especificidades. Esta teologia não foge à regra no que tange ao diálogo com outros saberes da teologia e de outros ramos do conhecimento, como a pedagogia, a didática, a psicologia da educação, a sociologia, a filosofia da educação, dentre outros. O diálogo aqui não é o mesmo que desconfiguração, descaracterização. O trânsito entre outros saberes permite justamente uma demarcação dos próprios limites da teologia da educação cristã, pelo contraste e pelas similitudes. Eu me lembro que quando eu fiz bacharel em teologia, eu me lembro muito bem que tivemos uma disciplina chamada didática, né? E ali nós já éramos preparados para aprender a dar uma aula. Eu já tinha o hábito de dar aula lá na nossa igreja matriz. Então, quando o professor pediu para ir à frente para ministrar uma aula, valendo nota, em 20 minutos eu tinha que fazer uma introdução da aula e no final eu tinha que aplicar uma avaliação para os alunos mesmo, para os meus colegas aí na sala, e ele sentado analisando, anotando para me dar nota. Foi tranquilo, tirei 10. As pessoas que não tinham o hábito de dar aula tiveram dificuldade. Tiveram dificuldade de ir à frente, tremeram na base, gaguejaram, não tinham hábito, né? Chegar ali tem que dar uma aula, então eles tiveram certa dificuldade. Por exemplo, ele falou aqui sobre filosofia da educação, né? No Rio de Janeiro tem bastante pós-graduações. Eu já vi algumas instituições com pós-graduação em filosofia da educação, né? Ou seja, um auxílio, né? Auxiliando o indivíduo ali a administrar, aquele que dá aula, aquele que é docente, aquele que tem essa responsabilidade de ensinar, né? Muito bom. Educação cristã e cosmovisão. Todas as civilizações, e por que não dizer todos os povos, têm a sua cosmovisão. Na pós-modernidade, o pano de fundo ideológico é relativista. Relativismo esse que desemboca no pluralismo. Marcos definitivos são sempre vistos como má impressão pelo homem e pela mulher pós-modernos. Eles odeiam o absoluto. Dizer, por exemplo, que a religião cristã é a única verdadeira, para eles é o fim da picada. O homem pós-moderno não aceita absolutos. Eles são amantes dos relativismos, né? Se você definir marcos, eles também não querem. São vistos como má impressão. Diz mais assim, aqui. Assim, quando o assunto é a cosmovisão, a tendência no pós-modernismo é encarar todas as cosmovisões como válidas e iguais. Não haveria, assim, uma cosmovisão melhor ou mais aprimorada que a outra. Todavia, a pós-modernidade está em flagrante contrassenso, como bem indicou o filósofo cristão francês Paul Ricoeur, que disse o seguinte: talvez nenhuma sociedade radicalmente pluralista, radicalmente permissiva, seja possível.
em algum setor há algo de intolerável, a partir do qual surge a intolerância. Esta começa quando a novidade começa gravemente a possibilidade, ameaça gravemente a possibilidade para o grupo de reconhecer-se, de reencontrar-se. Então, a gente tem que ter esse entendimento de que é fato, né? Se você defende a cosmovisão cristã, a cosmovisão secular, relativista, pluralista, vai bater de frente com você. E a gente precisa estar preparado para ter respostas à altura, né? Na página 19, terceiro parágrafo. Nesta hora, o pensamento cristão histórico, não o liberal, entra em choque com a tendência pós-moderna, já que insiste na verdade única do Evangelho de Cristo e que duas religiões não podem ser verdadeiras, defendendo pontos de vista diferentes e antagônicos. Esta premissa cristã, evidentemente, vem sofrendo crescendo rejeição, embora seja muito bem articulada por grandes teólogos e apologistas da fé cristã, como William Lane Craig, Norman Geisler, Alistair McGrath, dentre outros. Página 20. Virando a página aí. Reconhecimento de que o cristianismo bíblico histórico oferece assim uma cosmovisão que é superior às demais, está longe de ser mera prepotência ou arrogância religiosa, ainda que alguns cristãos portem-se assim. É um chamado muito sério à responsabilidade que esta afirmação implica. Ser um dentre os demais certamente não exige tanto quanto ser único dentre os demais. Tal convicção se assenta sobre o entendimento bíblico de que não pode haver salvação fora de Jesus Cristo. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. A cosmovisão cristã inevitavelmente há de ser construída a partir desse pressuposto básico da fé cristã. O cristão, então, é chamado à responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. A moralidade do cristão precisa se assentar sobre paradigmas bíblicos e, por conseguinte, diferente dos padrões estabelecidos por uma sociedade secular. Se é que ainda se pode falar de padrões na pós-modernidade. Fica evidente aqui a dificuldade que a educação cristã tem diante de si, afirmar valores absolutos. Numa era onde o pluralismo e o relativismo são paradoxalmente apresentados como marcos distintivos desta era. Não se pode negar que o cristianismo é, por assim dizer, uma contracultura em muitos aspectos, ainda que tal fato não seja uma justificativa para o isolamento e enclausuramento. Com efeito, o cristão sadio precisa dialogar com o mundo, cuja visão é também uma forma de interação. O que acontecia na Idade Média? Os monges, eles, por ter a cosmovisão cristã, eles se isolavam. Começou-se a formar mosteiros onde eles se isolavam, faziam voto de pobreza, não conversavam com ninguém fora do mosteiro. Muitos iam viver nas montanhas, nos desertos, né? Daí o termo eremita, né? Eremum, né? Deserto em grego. Daí vem o termo eremita, o indivíduo que vive no deserto. Então havia um enclausuramento, havia um distanciamento. E você não vê Jesus fazendo isso. Jesus, ele ia de encontro ao pecador para pregar o evangelho, não para se misturar, para praticar o que eles faziam, mas para pregar o evangelho do reino. Jesus em nenhum momento se isolava. Os únicos momentos que Jesus se retirava para a oração é quando ele subiu o monte, chamava seus discípulos, vamos orar, mas não era algo indefinitivo para a vida toda. Ele ia, ficava lá uma noite, 2 dias, se consagrando, depois ele voltava, descia o monte para pregar, para ensinar, né? Muito bem. A mudança, vira na página 21, a mudança implica a inserção, a construção de uma missão em favor do reino de Deus entre os homens passa necessariamente pelo relacionamento com o mundo, ok? Conclusão. Entender que a educação cristã é o primeiro passo a ser dado por todos aqueles que almejam labor neste serviço vital à vida da igreja. Curiosamente, muitos professores e professoras nas diversas instâncias da educação cristã não têm esta noção. O que é grave representa um grande desafio, sem dúvida. Entender as bases da educação cristã, bem como a sua finalidade maior, o discipulado cristão, é o ponto de partida para a produção de um fazer educativo que possa, de fato, atender às demandas da igreja e de uma sociedade pautada pelo relativismo. Então, fechando essa conclusão, mais uma vez aqui eu afirmo que a necessidade é imprescindível que as igrejas, os pastores, não importa se a igreja dele tem 10, 15 membros, ele tem que trazer ensino para a igreja. A educação cristã é imprescindível. Por quê? Porque a televisão, porque a internet, as faculdades, os colégios, que não têm compromisso com o reino de Deus, eles têm essa função, educar, né?
Quantas crianças são educadas pela internet? Quantas crianças são educadas pela TV? Então a educação cristã, trazendo a Bíblia, né, e Cristo como centro ali da sua mensagem, do seu ensino, precisa fazer parte de qualquer igreja, qualquer congregação, não importa o tamanho dela. O pastor precisa investir em ensino, sala de aula, pessoas tirando dúvidas, né, ministrando o ensinamento, ok? Página 22, exercícios da lição assinale com C para correto e I para errado. Página 22, né? Letra A. A escola dominical é a instância única da educação cristã. Errado ou correto? Correto ou errado? Letra A. Errado. A escola dominical não é a instância única, é uma das instâncias de educação cristã, ok? Errado, letra A. Letra B. A educação cristã é bibliocêntrica, pois a Bíblia ocupa lugar central nela. Certo? Correto ou errado? Correto. Letra B, correto. C. Letra C. A educação cristã é cristocêntrica, pois tem Cristo como seu epicentro. Correto ou errado? A letra C. Correto. A educação cristã é cristocêntrica. Letra D. Cosmovisão, a grosso modo, refere-se a forma como o indivíduo enxerga a realidade à sua volta. Letra D. Está correta ou está errada? Está correta. É isso aí. Letra E. A cosmovisão cristã é construída a partir da verdade bíblica de que Jesus é o único caminho de acesso a Deus, sendo ele mesmo o centro do verdadeiro cristianismo. Correto ou errado? Letra E. Correto. Ok? Então fechamos aí a primeira lição. Perfeito? Uma lição curtinha para que você seja abençoado e medite sobre essas questões aí iniciais, né? O desafio da educação cristã. Ela é bibliocêntrica, ela é cristocêntrica e ela tem a sua cosmovisão baseada na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.